O ex-presidente Lula, do PT, e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, oficializaram neste fim de semana a pré-candidatura para a chapa presidencial. Durante o discurso, Alckmin disse que as disputas com Lula ficaram no passado. Para falar então sobre os desafios da chapa Lula-Alckmin e o cenário eleitoral deste ano, a gente conversa agora ao vivo com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Siqueira, muito bom dia, boa tarde já, obrigada por falar com a gente, bem-vindo ao Live CNN. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os espectadores da CNN. Obrigada pela participação aqui. Bom, a gente vem acompanhando as falas recentes do ex-presidente Lula que geraram uma repercussão muito ruim. Além disso, a gente vê um movimento nas pesquisas eleitorais de redução da diferença de intenções de voto entre Lula e o entre Lula e o presidente Bolsonaro. Como que o senhor avalia esse cenário, então? O que o PSB acha das recentes falas dadas pelo ex-presidente Lula e se isso já foi conversado no partido com o ex-presidente Lula? Não, a fala no evento do sábado, tanto a do presidente Lula como a do Alckmin, foram muito boas. Nós julgamos assim, não sei se você está se referindo a falas anteriores ao evento de sábado. Se é isso, eu acho que o presidente Lula é um homem muito experiente, ele saberá muito bem como se conduzir a eleição, claro, mas precisa, uma personalidade pública, quando fala, precisa pensar, às vezes, a pessoa não pode falar como um popular, porque a opinião dessas pessoas, ainda mais num cidadão que foi presidente durante 8 anos do Brasil, tem uma repercussão grande na sociedade, de maneira que a campanha não começou ainda, estamos ainda na pré-campanha, é necessário que, doravante, as falas sejam mais pensadas, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que o evento de sábado já revelou um Lula bem mais cuidadoso com o que fala, e acho que daqui para frente será assim. Claro que ninguém vai tirar a espontaneidade dele quando fala certas coisas, mas o cuidado para que as falas possam ser mais programadas, possam ser mais bem pensadas, é necessário a ele e qualquer outro candidato. Mas a de sábado, vocês podem já perceber que ela não gerou essa dúvida, porque a de sábado elas foram muito bem pensadas, inclusive foi escrito, foi lida, e foi muito positivo. Eu acho que teve uma boa repercussão. Exatamente nesse ponto, porque a gente viu pouco improviso no sábado nesse discurso, né? O que já demonstra um maior controle sobre os improvisos. E até, presidente, gostaria de saber do senhor se o fato de ter colocado ali a receita de Lula com chuchu já é também uma sinalização da importância e da necessidade de uma atenção maior às redes sociais, que é um campo dominado por Jair Bolsonaro? Eu acredito que sim. Hoje é impossível você pensar numa campanha eleitoral sem que tenha muito cuidado e uma boa utilização das redes sociais, porque elas são absolutamente fundamentais. Eu diria até que são mais importantes que o tempo que se dispõe na televisão, ou tão importante quanto esse tempo para a propaganda eleitoral. De maneira que aquilo foi uma brincadeira do governador Geraldo Alckmin, mas uma brincadeira que gera muitos comentários e acaba se traduzindo numa espécie de meme que todo mundo vai curtir, e acho que isso precisa ser feito na campanha. Acho que foi muito boa. Acho que a fala do governador Geraldo Alckmin também foi excelente, foi muito elogiado por todo mundo, mas eu acho que as falas de ambos foram excelentes. Eu acho que cada um, a seu modo e ao seu jeito, produziu um discurso que foi muito bem pensado, que foi muito produzido e que precisa ser assim. A política é uma atividade profissional e ela precisa ser adequadamente exercida, e acredito que daqui para frente eu acho que as coisas serão pensadas de uma maneira muito mais profissionalizadas e também pensada tanto para a produção de televisão como para a produção nas mídias sociais. Acredito muito na possibilidade de sucesso. Acho que eu não tenho a menor dúvida que o presidente Lula é, sem dúvida nenhuma, o candidato preferencial. Acho que precisaria errar demais para poder perder essa eleição, que as condições do país e a economia do país ela está tão fragilizada, a própria democracia brasileira, que requer tanto do presidente Lula quanto do governador Geraldo Alckmin, que compõe essa chapa, que é uma chapa muito bem composta,
alargar o espectro político e ideológico da chapa e unir todas as forças políticas, sociais e econômicas num programa também que represente, o programa precisa representar a amplitude da frente que se pretende constituir. E é necessário que isso ocorra, e nós do Partido Socialista Brasileiro, como principal aliado à esquerda, do presidente do PT e do presidente Lula, queremos dar a nossa contribuição programática para que essa frente possa ser representada também no programa de governo. Presidente, eu me referia exatamente aos discursos anteriores. O de sábado foi, de fato, um discurso mais equilibrado, enfim, seguiu ali o roteiro, como o senhor bem ressaltou. Agora, essa unidade, né, entre Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se enfrentaram, que foram adversários políticos, até então uma chapa nunca imaginada, né, que não seria, a gente não imaginaria, né, tem o ineditismo, claro, da chapa. Dá para convencer o eleitor de que vai ser uma unidade? E qual que é a importância, então, também do ex-governador nesse plano de governo que vai ter a chapa? Eu acho que essa unidade ela gera um simbolismo muito grande. E o simbolismo é aquele mesmo simbolismo que os países têm quando eles estão em guerra. Quando o país está em guerra, ele precisa unir e coesionar todas as forças políticas e sociais que defendem o país em defesa da guerra. Nós estamos numa guerra contra a democracia. O presidente Bolsonaro, desde a sua candidatura e depois durante os quase 4 anos de governo, é o inimigo da democracia, mas o inimigo declarado, né? E isto a gente considera como se fosse uma guerra que nós temos que vencer. E para vencer você tem que unir os diferentes. Não se faz coligação e não se faz uma frente política unindo pessoas que pensam da mesma forma. Ao contrário, só se faz uma grande frente e só se salva a democracia brasileira se você unificar um conjunto de forças políticas, sociais e econômicas que são defensores da democracia. E o Alckmin, de certa maneira, ele representa, ele simboliza essa amplitude que se quer dar à Frente Popular, que é uma frente muito mais, não é uma frente apenas de partidos, é uma frente que deve incluir, sobretudo, a unidade da sociedade civil organizada, de todos aqueles cidadãos e cidadãs que defendem o processo democrático brasileiro, mas que ela precisa estabelecer prioridades para a eleição, porque a eleição não é um fim em si mesmo, a eleição tem que ter objetivos. E esses objetivos, o Brasil tem tantas potencialidades que esse objetivo ele pode ser produzido unificando esses setores econômicos, políticos, sociais, que interessa a trabalhadores, que interessa a empresários, que interessa ao sistema produtivo, que interessa ao sistema financeiro, possa coesionar essas forças em torno de um programa comum, um programa que visa, em primeiro lugar, restabelecer a democracia, a plenitude da democracia brasileira, mas mais do que isso, ele vise ter objetivos econômicos que tire o país da crise, faça baixar o preço dos alimentos, dos combustíveis, que possa criar segurança jurídica para ter investimentos e criar milhões de empregos, que possa desenvolver e tornar a indústria brasileira mais competitiva, mais moderna. Ou seja, esses objetivos estratégicos eles precisam ser bem estabelecidos. E para que eles sejam bem estabelecidos, todos os setores precisam se sentir perfeitamente representados nessa frente política. Eu acho que o presidente Lula é capaz e é a figura que reúne as melhores condições e as melhores qualidades neste momento para liderar essa frente política juntamente com o governador Geraldo Alckmin. Presidente, em São Paulo, devemos ver também essa unidade porque temos Fernando Haddad do PT, Márcio França do PSB. Devemos ter uma chapa dos dois ou devem ser candidaturas separadas? Bom, nós do PSB achamos que deveria ser uma chapa única, né? E essa chapa única, inclusive, para combinar com essa ideia de frente, deveria ser em torno de quem tem melhores condições de puxar a eleição um pouco mais ao centro. E nós consideramos que o ex-governador Márcio França tem essas condições. Ainda não há uma definição total, nem da nossa parte, nem do PT, isso é uma matéria em discussão, mas nós temos a esperança que possamos chegar à unidade. Mas se não pudermos, isso também não pode prejudicar a eleição, o objetivo maior, que é a eleição do presidente Lula. Mas nós ainda apelamos ao bom senso que possa presidir também, porque tratamos aí da principal unidade da federação do ponto de vista populacional, eleitoral e econômico, que seria muito importante que as forças que compõem a frente partidária, pelo menos, estivessem juntas. Mas, se não tiver, nós temos que fazer o possível para estarmos juntos no segundo turno, se não for possível no primeiro turno, de tal maneira que não prejudique o objetivo maior,
que é a eleição do presidente Lula e do governador Geraldo Alckmin, presidente e vice-presidente da República. A gente conversou ao vivo com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Presidente, muito obrigada por falar com a gente. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês. Um abraço.